aqui, amém? Na contagem do Homer, debaixo do espírito de entendimento, e falar do espírito de entendimento é falar sobre a revelação do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é falar sobre o que eu penso, amém? Eu quero falar com você que quando passa pelos danos de uma quebra de aliança, casamento, ministério, sociedade. Vamos falar só dessas 3 esferas. Olhando para dentro, que tipo de culpa você continua carregando? Que tipo de dano ainda continua te impedindo de fluir no pleno? Pessoas que já passaram pelo divórcio, que hoje, com a influência do Espírito Santo, escolhido pelo Espírito Santo, escolhido pelo próprio Deus, estão fluindo para ser ferramenta, não é para ser Deus. Estão fluindo para ser ferramenta. Porém, passam por bullying, abuso, né, emocionais e espirituais. É com você que eu quero falar. Nós vamos ver que através da vida de Moisés, Deus estabeleceu a carta de divórcio. Isso começou a acontecer na era de Moisés, escute isso, por causa dos casamentos que os predestinados de Deus estavam se dando por interesses políticos, por interesses de aliança com nações que Deus tinha pedido para que eles não fossem como a maioria dos reis pagãos. O que acontece? Escolhidos se davam a casamento com uma esposa escolhida de Israel. Ao mesmo tempo, tinha argumentos pela posição, pelos seus desejos e vontade. Também tomavam as concubinas. Então, fora as alianças com mais de uma esposa, para ter benefícios de guerra, ganho de território, poder e autoridade, ainda tinha esse pecado que não se saciando, vamos falar de Davi, vamos falar de Saul, vamos falar de Salomão, não se saciando com harém, né, de várias alianças, de várias esposas, ainda eles estavam caindo no delito, né, de se dar aliança com as concubinas. Ah, mas elas não eram esposas. Se dá aliança através do ato sexual para Deus é aliança. E aí o que acontecia? Essas mulheres viviam predestinadas ao descaso, vamos falar das concubinas, ou das esposas de outras nações, diante do delito que os predestinados de Deus estavam cometendo, elas estavam predestinadas a cair no descaso eterno. Então, por esses conflitos, por essas situações, deu o Senhor a carta de divórcio. Por causa da dureza do coração dos eleitos, os reis, os governantes que Deus separou, em não obedecer primeiramente o seu mandamento. Não começa ali com o cônjuge, não começa ali com a esposa e com o esposo, começa em Deus. O coração foi duro. Os profetas, os sacerdotes instruíam os reis a não ser como os reis das outras nações. Eles instruíam, mas a dureza de coração por causa do poder, vaidade, carnalidade, idolatria, gerou danos tão terríveis. Por isso Deus usa Moisés para falar da carta de divórcio. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Então, acontece com muitas mulheres e homens que são marcados por essa quebra de aliança, por esse dano que às vezes para algumas pessoas é irreparável. A pessoa até casa de novo, mas ela casa com a sombra. Ela não casa com a pessoa em si, ela casa com a sombra daquilo que ela viveu no passado. E aí ela não consegue desfrutar. E o que acaba acontecendo? As vozes de acusação oprimem. E o mal que ela não queria viver de novo, quando vê, acontece. Passa aqui, experiências aqui. Amém? Com tudo isso que eu tô trazendo aqui, diante dessas influências do grito do inferno, das vozes de acusação. Então, uma pessoa que passa por divórcio, ela precisa entender algo. Seja ela, preste atenção nisso, casamento.
Tô falando de casamento. Vamos falar de casamento aqui. Primeiramente é porque a pessoa endureceu o coração perante os princípios de Deus. Então, quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente vai quebrar com o homem. Simples assim. A não ser situações de abuso e violência, que Deus não está nisso. E preste atenção que tem muitas pessoas, até nos dias atuais, preso à religião não saudável. Quando a gente vai para o Novo Testamento, eu vejo muitas pessoas assim, dizer assim, Deus abomina o divórcio. Deus não abomina o divórcio. Porque para casos de violências e abusos, Deus dá a carta. É querer de Deus nos resgatar. Mas o que Deus abomina no original? O repúdio. O repúdio. Então, quando nós quebramos alianças com Deus, alianças, né? Por exemplo, eu sou bem-sucedida, não quebro aliança, sou fiel ao meu marido, mas eu quebro com o corpo de Cristo, com facilidade por qualquer coisa. Eu quebro nos negócios, entende? Eu quebro numa sociedade que Deus pediu para eu não fazer, em uma mesa que Ele pediu para que eu não estivesse associado, entende? Tudo vai colaborar para Deus ou não, entende isso? Então é por causa do repúdio. É o repúdio que Deus abomina, não é o divórcio. O divórcio é uma carta de resgate. Quando em situações como essa, alguém da relação, ou ambos às vezes, né, estão vivendo uma defraudação, uma maldição tão terrível, que Deus dá a carta. Mas vamos parar para pensar? Deus repudia os repudiados. Então Deus abomina o descaso de aliança plena, que significa o quê? Amar o outro como devemos amar a Deus e a nós mesmos. Então, se eu não amo a Deus, é mentira que eu vou me manter firme na aliança. Mas sabe o que é pior? É se tornar ditador. Quantos ditadores existem, né, contra pessoas que já passou por divórcio sem conhecer o tema que cada um tá passando? Meu marido costuma dizer que sempre é bom ouvir as duas partes, né? Mas deixando claro aqui, ó, nunca houve quebra de aliança. Quando Deus dá a carta de divórcio, não é porque Ele abomina o divórcio, Ele abomina o repúdio. Falta de respeito, falta de reverência a Ele primeiramente e ao próximo, que deveríamos amar como merecemos ser amados por Deus. Então é sobre isso. Shalom, shalom, Deus te abençoe.